1h32, voltamos com o Bora Brasil aqui da Rádio Bandeirantes. E agora, Ana, para fazer entrevista, o Lucas Josino, agora há pouco, estava aqui conosco no Bora, falando sobre o cancelamento do Carnaval de Rua em 2022, aqui na cidade de São Paulo. Então, os blocos, bloquinho, blocão, mega bloco, não importa, sem autorização, não teremos desfiles de blocos em São Paulo, nem nas ruas e nem no local fechado, como a prefeitura tinha até cogitado. Mas o desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi está mantido, vai acontecer. Isso. Só que nessa reunião que a prefeitura de São Paulo fez, ouvindo ali técnicos da vigilância sanitária, ouviu de autoridades da saúde que protocolos precisam ser um pouco mais rígidos, protocolos sanitários, para garantir que o número de casos se mantenha, pelo menos, estável durante o período da festa. Por isso, está aqui conosco agora no Bora Brasil o diretor de comunicação da Liga das Escolas de Samba aqui de São Paulo, Eduardo Santos. Eduardo, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à Rádio Bandeirantes. Oi, Eduardo, boa tarde para você também. Obrigada por conversar com a gente de novo, inclusive, né? Porque a gente conversou aqui já há algum tempo, quando as escolas de samba ganharam aí da prefeitura a liberação, o aval para começar os preparativos para o carnaval desse ano. E agora a gente está vendo tudo o que está acontecendo sobre o carnaval de rua e aí uma nova rodada de negociações com vocês, inclusive em relação aos desfiles no Sambódromo. Qual que é a expectativa de vocês em relação a essa reunião e o que você acha que pode ser apresentado para garantir que a festa aconteça no Sambódromo do Anhembi? A reunião já está marcada? Não, a reunião ainda não está agendada, nós estamos ansiosíssimos aí por essa reunião para entender o que serão esse protocolo que a prefeitura vai nos apresentar. Independente de qual será, nós já estamos definidos que vamos acatar, como sempre acatamos, as escolas de samba desde o início de toda essa tragédia mundial, aí, desde o início da pandemia, a gente sempre acatou tudo aquilo que as autoridades sanitárias determinaram, né, desde o início. Ficamos um ano sem desfile, começamos as nossas atividades só quando fomos autorizados pela prefeitura e pelas autoridades sanitárias. Em agosto do ano passado, nós começamos a fazer pequenos eventos nas quadras, com as pessoas sentadas, com máscara, com comprovante de vacinação, a exemplo dos restaurantes, dos bares que puderam abrir nas mesmas condições. Não existe uma regulamentação ou uma legislação específica para as escolas de samba, então tudo aquilo que é definido pelo protocolo, pelas autoridades sanitárias, estão sendo seguidas. As quadras abriram no mês de novembro, a partir de 1º de novembro, de acordo com aquilo que foi autorizado pelo governo do Estado de São Paulo, e as escolas começaram, portanto, a fazer os seus ensaios de quadra com um número maior de pessoas, com todas as quadras exigindo comprovante de vacinação, máscara, enfim, seguindo todos os protocolos. E é isso que a gente vai continuar fazendo, é isso que a Liga Independente das Escolas de Samba, que reúne, né, as 34 escolas de samba que desfilam no Sambódromo, vai continuar fazendo. Vamos acatar qualquer que seja a determinação das autoridades sanitárias. Nós vamos acatar e vamos fazer os nossos desfiles, como a gente está chamando os desfiles de 2022, nós vamos fazer o Carnaval da Vida. Por enquanto, Eduardo, ainda essa reunião não foi marcada, né? Então vocês não conseguiram ouvir ainda quais são essas recomendações da vigilância sanitária e da própria prefeitura. Mas, por enquanto, a gente continua falando e pensando num carnaval com o público, né? Sim. Por enquanto, a gente continua pensando e falando de um carnaval com público. Por enquanto, a gente continua confeccionando, né? Nós, escolas de samba, continuamos confeccionando um carnaval
sem restrições de número de componentes, sem nenhuma nova restrição, a menos que dessa reunião que a prefeitura ficou de marcar venha alguma exigência que a gente não conhece. Mas eu acredito que não, acredito que eles vão ser rigorosos, como nós estamos sendo dentro das nossas próprias escolas, né, em exigir precauções, em exigir cuidados para que a gente possa controlar a disseminação do contágio, enfim, o uso de máscara, protocolos todos de carteira de vacinação, testes, enfim, isso tudo a gente já está fazendo e tudo aquilo que é exigido a gente cumpre. E aquilo que foi exigido nessa reunião, seguramente nós vamos cumprir, até pelo fato de sermos parceiros da Prefeitura de São Paulo e estarmos juntos nessa luta por ter carnaval, mas por ter carnaval seguro, por ter carnaval com cuidado, para que todo mundo se divirta sem nenhum tipo de consequência maior pós-carnaval. Né? Pois é, inclusive é a característica da festa, né, Eduardo? É a gente comemorar, e a gente festejar, e a gente tem que ver com muito cuidado, com muita cautela se o momento é esse, né? Se o recado é esse, para todo mundo comemorar e festejar. Talvez o carnaval venha mesmo quando a gente sacramentar o fim dessa pandemia. Seria o momento mais mágico, mais incrível, que infelizmente não está aqui ainda. Agora sim, você fala que qualquer exigência que for feita, as escolas de samba têm como acatar. Agora, em relação à organização dos desfiles, por exemplo, vocês têm número mínimo de integrantes para entrar na avenida para desfilar. Mexer nisso é uma possibilidade, por exemplo, para que a gente na avenida veja um carnaval menos aglomerado? Os integrantes das escolas de samba mesmo desfilam juntos, muito juntos, lado a lado. Como que isso vai funcionar? Ou mais espaçados, né, nas alas, talvez. Porque isso hoje faz perder ponto, por exemplo, né? Não, sem dúvida nenhuma, é disso que eu estou falando quando a gente fala que vai acatar. Nós vamos estudar isso tudo e, evidentemente, que a gente vai procurar se adaptar àquilo que foi exigido. Na verdade, o desfile das escolas de samba, a gente precisa dividir ali dois públicos diferentes, né? Aliás, essa é uma característica, talvez, que torne o desfile das escolas de samba o maior espetáculo a céu aberto do mundo, né? Porque a gente vai ter um grande contingente de pessoas assistindo o espetáculo, né? O Sambódromo do Anhembi comporta em torno de 30 mil pessoas por noite. Esse é o público controlado, esse é o público catracado, é o público que chega lá com ingresso, que é o mesmo público, por exemplo, que vai assistir uma partida de futebol, que foi assistir a corrida de Fórmula 1, enfim, é o mesmo público, ele vai lá para um evento extremamente controlado. Então, se ele chegar lá, por exemplo, e não tiver o comprovante de vacinação, ele não entra, né? Se ele não tiver de máscara, ele não entra, entendeu? Da mesma maneira que se ele não tiver ingresso, ele também não entra. Então, ali você tem um controle que é muito semelhante a qualquer estádio, a qualquer teatro, a qualquer lugar onde você é plateia e vai assistir a um espetáculo, né? Então, isso tudo é um controle que é mais fácil até de fazer, porque existem as experiências todas, né, dos estádios de futebol e tudo mais, que trabalharam com isso sem grandes ocorrências. Agora, para o desfile de escola de samba, existe um outro público, né, porque é um espetáculo feito por milhares de pessoas, né? Hoje, cada escola de samba aqui em São Paulo desfila com, em média, 2.500 componentes, né, cada uma delas. Você vai ter 7 em cada noite, tá certo? Então, como é que a gente prepara isso? E acho que é disso que a prefeitura vai falar com a gente nessa reunião que a gente quer que seja marcada hoje ainda, assim, de preferência, para a gente conhecer quais serão essas exigências e quais serão as recomendações para nós, né? Mas as escolas estão preparadas para atender essas exigências. No que se refere a comprovante de vacinação, a uso de máscara, álcool e tudo mais, isso a gente já vem praticando nas nossas quadras desde novembro, né, quando começaram os ensaios, e vamos continuar praticando. Então, a menos que exista alguma outra
algumas outras exigências, nós estamos preparados. Em relação ao número de componentes do desfile, exclusivamente para esse ano, a Liga já fez uma redução do número mínimo, né? O número mínimo de componentes, que é aquilo que o regulamento pede, e aí a escola está sujeita a perder pontos no julgamento do concurso. Se não cumprir, né, esse número que era de 2.000, já baixamos para 1.500, exatamente para poder ter um número menor de pessoas em cada escola, né? Se bem que a gente está falando aí de número mínimo e não de máximo. O máximo não existe, mas existe o mínimo. As escolas de samba, o desfile das escolas de samba pela sua própria formatação, né, ele já requer, pelo tamanho das fantasias, pela disposição, pelo andamento de desfile, ele já requer um distanciamento natural, né? Ali mesmo que uma pessoa queira ficar a 1,5 metro, né, a menos de 1,5 metro distante das outras, ele não vai conseguir um desfile, né, porque as fantasias não permitem, elas são grandes. Há um espaçamento que já é clássico, né, que já faz parte da montagem das escolas de samba, entendeu? Sei lá, se a gente pode se viesse, né, uma exigência, tipo, precisa aumentar isso, talvez a gente aumente sem nenhum prejuízo do espetáculo, enfim. Por isso que a gente precisa entender o que né, para a gente poder se preparar. Mas independente do que venha da prefeitura, até como contrapartida a esse entendimento de que o carnaval é um evento, que o desfile das escolas de samba é um evento diferente do carnaval de rua, a gente está disposto a ajudar, a cumprir aquilo que for exigido para que a gente possa fazer o nosso espetáculo. Eduardo, para a gente finalizar aqui, eu acho que quando a gente fala em realização de carnaval, no momento ainda difícil da pandemia, mesmo a gente tendo vacina, né, e algum mínimo controle aí da doença a partir de agora, tem muita gente que acha que é hipocrisia, de que a gente está falando em uma festa acontecendo, um monte de gente comemorando, enquanto tem outros ali se infectando, que de certa forma até fez sentido também no ano passado, porque a gente vivia um outro momento muito diferente do de hoje. Mas eu queria também que você deixasse aqui bem claro para o nosso ouvinte o quanto o carnaval ele é importante, ele é significado de emprego, de trabalho para muita gente que, no caso das escolas de samba, dependem exatamente dele, exclusivamente dele, porque é um trabalho de um ano que é feito ali, são pessoas empregadas com carteira assinada. Então, quanto é que o carnaval traz de movimentação e deve trazer agora em 2022 para os cofres? Quantas pessoas estão empregadas? Olha, na verdade é até difícil a gente precisar o número de pessoas empregadas, né? Mas as 14 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, que desfilarão na sexta-feira, dia 25, e no sábado, dia 26, só para falar dessas 14, que teoricamente seriam as 14 maiores escolas do Carnaval de São Paulo por estarem no Grupo Especial dos desfiles, essas 14 estão, neste momento, agora, enquanto a gente está falando, elas estão confeccionando em torno de 30.000 fantasias, né? E a confecção das fantasias, ela tem uma característica muito específica do carnaval. Elas são confeccionadas uma a uma, né? Não existe uma confecção em série disso. Elas obrigatoriamente precisam ser confeccionadas uma a uma pela riqueza de detalhes que cada uma delas tem. Só para falar das fantasias, tem para cada uma dessas 30.000 fantasias, você tem 30.000 calçados, né, adereços, enfim. Você tem um contingente muito grande de pessoas. A gente estima, né, que uma escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, dessas 14, cada uma delas empregue em torno de 400, direta e indiretamente, em torno de 400 a 450 pessoas na confecção do carnaval. A confecção do carnaval, que eu digo, são a confecção dessas 30.000 fantasias, né, dos seus acabamentos todos, né, são mais de 70 carros alegóricos, né,
só as 14 escolas do grupo especial. Então, cada uma empregando em torno aí de 400 a 450 pessoas na confecção de tudo isso, né? Fora isso é fábrica, né? Isso é confecção de carnaval. Fora todo o trabalho social que é feito nas quadras com as comunidades, nos ensaios e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, durante a pandemia, né, durante o período mais dramático da pandemia, né, as escolas de samba abriram as suas quadras exclusivamente para fazer assistência, né, para aplicar vacina. Teve quadra de escola de samba que foi usada para aplicação de vacina, inclusive, né? E mais do que isso, para alimentar pessoas. Sim, distribuir alimentos. Cesta básica, para distribuir marmitas, para distribuir roupa, para distribuir máscara, que as escolas confeccionaram uma quantidade absurdamente grande de máscaras, né? Para vacina, para testes, as escolas abriram, enfim. Nós tivemos, durante todo esse período, né, mais dramático da pandemia, uma atuação social muito grande. Além de empregar pessoas, né, na confecção do carnaval, Sim. teve todo esse trabalho de assistência às comunidades carentes, às pessoas que, por conta da pandemia, não tinham mais renda, não tinham mais onde morar, né, porque não conseguiam pagar aluguel, eram desalojadas, iam para a rua, precisavam dessa assistência toda. Então, foi um trabalho muito importante que as escolas de samba fizeram durante todo esse período, né? Além de dar sustento, dar dignidade, dar trabalho, né? da condição de vida para todas essas pessoas que são empregadas do carnaval. E que, infelizmente, né, não são tão reconhecidas ou devidamente reconhecidas, né, como qualquer outro trabalhador de qualquer outro segmento, de qualquer outra indústria, né? A indústria do carnaval, ela ainda não se sabe bem por quê, mas ainda é marginalizada, né, em relação a essa quantidade de pessoas que ela emprega, né, e essa quantidade de pessoas que ela dá sustento. Eu estou querendo dizer com isso assim, por exemplo, seguramente o soldador que trabalha numa metalúrgica, né, ele é reconhecido socialmente como muito mais digno do que aquele que trabalha, faz exatamente a mesma coisa, tem a mesma profissão, usa o mesmo equipamento, faz exatamente o mesmo trabalho que é um soldador de carro alegórico dentro de uma escola de samba, entendeu? Isso um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir quebrar, porque é tão digno quanto trabalhar numa metalúrgica é trabalhar num barracão de escola de samba. Não, sem dúvida nenhuma. E é levar o sustento para sua casa, para sua família. A gente conseguiu garantir mesmo durante esse período trágico que a gente viveu, né? Sem dúvida nenhuma, que aí entra uma questão moral também, né, Eduardo, Bruna, que se a gente for entrar e começar a discutir isso daí, a gente vai embora, vai até o final do programa falando a respeito disso, mas a gente sabe que o trabalho é importante, até 500 componentes, né, trabalhando em 14 escolas de samba, cada uma com esse quadro, né, de até 500 pessoas, então é muita gente, por isso a nossa preocupação aqui também agora é aguardar, né, aguardar que essa reunião aconteça e ver o que vai ser definido em relação ao restante do carnaval que sobrou, o carnaval o mais clássico, né, que a gente sempre teve em São Paulo, que é o carnaval ali do Anhembi. Agradecer aqui ao Eduardo Santos, diretor de comunicação da Liga de São Paulo, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes no Bora Brasil de hoje. Eduardo, obrigada pelo seu tempo, uma boa tarde e boa sorte aí nessa reunião. Obrigada, Eduardo. Eu que te agradeço, obrigado a vocês. Boa tarde. 1h51. Vamos pro intervalo? Bora! Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Já volta, não desliga o seu rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.